Fala comigo, meus camaradas, Gabriel Barros aqui, eu sou advogado e hoje nós vamos debater sobre o genocídio Yanomami. Foi realmente isso que tem acontecido, porque não é de hoje, não é de agora, não é porque foram revelados e que só agora, né, a mídia se atentou, a mídia burguesa, a mídia hegemônica, a mídia tradicional, se alertou para isso, né, finalmente. Aí agora sim, parece que surgiu agora, não. Isso, primeiro, que a luta dos povos originários é uma luta antiga, secular, porém que os povos originários têm muita organização e conseguem lutar, resistir, porém é ignorada aí dia sim e dia também pela grande mídia, mas agora veio à tona, né? Mas ainda bem, né? Antes tarde do que nunca. E claro, vou trazer aqui alguns pontos que vocês não observam aí na mídia tradicional, por isso que eu estou aqui sempre para levantar um ponto crítico, ou seja, trazer criticidade, o elemento crítico fundamental ao debate público. Beleza, camaradas? Então, conto com o apoio de vocês, peço que vocês curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem. Preciso muito dessa ajuda de vocês, eu conto com vocês, viu? Eu sei que vocês vão gostar desse vídeo aqui. Já fiz um vídeo bem bacana falando sobre o marco temporal. Vai ser um julgamento ainda debatido lá no Supremo, certo? Já fiz um debate interessante também que perpassa, obviamente, né, tem como tema fundamental e central a luta dos povos originários pela demarcação de terras, beleza? Mas vamos aqui, né? Primeiro ponto, Bolsonaro tem absoluta culpa, o governo dele tem absoluta culpa no sentido de que produziu um extermínio, sim, de uma etnia. E não só, né, porque o ataque dele, a forma de governar dele, foi totalmente direcionada e a todo tempo ele nunca fez questão de esconder isso. Quem escondia isso era a mídia burguesa, certo? Sempre escondeu a mídia burguesa, mas ele não, Bolsonaro não. Ele já chegou a declarar, por exemplo, que ele lamentou que não aconteceu aqui o que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde a cavalaria americana exterminou praticamente os povos originários. Ele lamentou que aqui os indígenas não foram dizimados, já lamentou isso aí. Fora outras tantas declarações de que não ia haver um passo, um centímetro de demarcação de terras dos povos indígenas também. E com isso ele está falando o quê? Ele está falando que quer o extermínio de um povo. Não só de uma etnia, né? Que aqui a gente está tratando de uma etnia específica, mas são várias. E que capitula assim, se enquadra lá no crime de genocídio e no crime também de contra a humanidade, previstos lá no artigo 5º, 6º e 7º do Estatuto de Roma. Tem que responder isso Bolsonaro e toda a sua trupe aí também, do seu governo, Ricardo Salles, Damares Alves, Mourão, toda essa turma, camaradas, tem que responder sim, porque é gravíssimo. Cenas típicas assim de nazismo, foi o que a gente viu, de escravidão, é isso que acontece. Mas que isso nunca foi escondido por Bolsonaro. Um debate que eu já travei também algumas vezes, até já fiz live e tudo debatendo sobre isso antes, quando estava no ponto mais crítico da pandemia também, falei sobre isso, sobre como já naquela época já poderia ser enquadrado sim na questão do crime do genocídio, sobretudo contra os povos originários, já tinha elementos que fundamentavam, só que a mídia hegemônica ignorava tal, aí foi preciso Lula ir lá, numa atitude muito emblemática, simbólica e muito importante, que precisa e merece de apoio, para colocar luz naquela situação. Olha, está acontecendo isso aqui, não dá para esconder. Foi o que ele fez lá. E que sejam tomadas todas as medidas. Todas as medidas devem ser tomadas, jurídicas, políticas, para que esse quadro seja revertido, porque é uma situação inaceitável, que já havia sido denunciada há muito, só que ignorada também por outras instituições, Ministério Público. Fora que Bolsonaro também, quando tinha uma fiscalização, ele demitia quem fosse fiscalizar, então assim, aparelhou o Estado em prol de um projeto fascista. E outra coisa, em nome de que isso acontece? Esse genocídio acontece em nome de quê? Em nome de um projeto burguês. Isso você não vai ver na grande mídia não, esse debate aqui que eu estou travando agora. Em nome de um projeto burguês. Por que eles querem o extermínio dos povos originários? É por quê? Já se perguntou por quê? Porque para eles, pessoas que usam a terra de uma forma natural,
que não tem o sentido de explorar como a gente tem numa sociedade capitalista, que é sempre de produzir riqueza, mais valor, tudo isso. Quem utilizar a terra de uma forma natural, sabe de fato explorar, em um sentido positivo da palavra aqui, né? Acaba que trava a barreira do capitalismo, certo? Trava um pouco da expansão do capitalismo. Então os latifundiários, toda esse pessoal da grilagem aí, de terras, né? Invasores, criminosos, aí ficam em uma situação que eles não se sentem confortáveis, querem mais. Então, para eles, essas pessoas que estão lá ocupando, que moram lá, e que têm o direito de morar lá, porque lá já estavam e estão há séculos, não podem sair de lá, a não ser que eles queiram. Se não quiserem, ficam lá e pronto. A legislação tem que abarcar isso, tem que proteger isso, tem que tutelar isso. Então, para esses capitalistas, eles são uma barreira para o seu projeto expansionista. Não é interessante que tenham povos originários ocupando esse espaço. Então eles querem o quê? Expansão. Isso significa o quê? Expansão do capitalismo, expansão da burguesia, para explorar mais espaços, né? Espaços que são impedidos por pessoas que já estão lá. Então, em nome do projeto burguês, é o que acontece. Esse projeto burguês, ele foi apoiado pela mídia hegemônica. Então, por isso que a mídia hegemônica escondia o tempo todo. Então, quando eu vejo jornalistas aí, Globo News, CNN, pessoal de G1, colunistas e tal, falando, ai meu Deus, o ministro Gilmar Mendes, que coisa horrível, agora que foi descoberto, não sei o que. Não, não é de agora, é de há muito. Esse debate é antigo. E antigo, que eu digo não só do ponto de vista histórico, mas também da história recente, que já vem desde os governos petistas também, que cometeram falhas nesse sentido, que inclusive vai ter que passar por uma contradição fundamental de latifundiários que estão aí, como por exemplo a Simone Tebet, que de alguma forma também apoia o latifúndio, enfim, é filha, né, de latifundiário, tem suas origens também nesse sentido. Vai ter que passar por essa contradição quando for punir, quando tiver alguma situação ali também envolvendo invasões de terras indígenas, certo? Isso tem que ser enfrentado também. Olha, Intercept Brasil, por exemplo, disse que foram ignorados 21 ofícios. Então, assim, elementos não faltam, certo? Lá, mais de 500 crianças morreram de desnutrição, diarreia e outras doenças que têm tratamento. Então, um ato totalmente deliberado, foi uma comissão, ou seja, uma ação deliberada para provocar um extermínio de um povo originário. E nesse caso, de uma etnia específica dos povos Yanomamis. Foi isso que aconteceu. Então tem elementos que fundamentam o crime de genocídio e crime contra a humanidade. Estatuto de Roma, artigo 5º, 6º e 7º. Podem dar uma olhada lá. É isso que está em jogo. Então assim, camaradas, é em nome de um projeto burguês. Ele já disse aqui, Bolsonaro, não tem uma declaração, onde tem terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. O que é que isso significa? Significa que em nome do capital, do capitalismo, da exploração do homem pelo homem, que eles querem que os povos originários sejam exterminados. E a gente vai aceitar isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Então a gente tem que enfrentar e que essas pessoas sejam punidas, porque cometeram atos deliberados, criminosos. Lembra lá de Salles, passar a boiada, tudo era isso. Todas essas ações têm significados, todas as palavras, declarações de Bolsonaro, de membros lá do seu governo, tem esse significado político, concreto, jurídico, de extermínio. Projeto fascista. Que é em nome também do capital que o fascismo se representa e se reproduz. Isso tudo está em jogo, camaradas. Faço esse alerta, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo também não vou me alongar tanto aqui, né, senão... Porque tem muita coisa, né? Posso até fazer outras partes aqui. Tem muita coisa a ser discutida nessas questões, né? Mas eu acho que eu lancei luz aí para essas pontuações muito importantes, que eu considero importantes, como em nome do projeto burguês, a omissão da mídia, das instituições, certo? Que isso não é de agora, é bom que fique bem claro, não é de agora. É o que foi revelado agora, de forma um pouco mais enfática.
Porque para alguns setores da mídia, né, sobretudo, ficou interessante agora que isso seja reportado, né? Mas que não começou agora, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, camaradas. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, deem uma força aqui pro canal, tá bom? Conto com o apoio de vocês e até a próxima, viu? Vamos fazer a revolução, que aí sim a gente muda toda essa situação nefasta que o capitalismo gera. Que é isso que o capitalismo gera, extermínio. Foi assim que a população lá dos Estados Unidos surgiu. A população que a gente vê hoje. A base do extermínio. Isso tudo em nome do projeto burguês. Então a gente já viu o que é que o projeto burguês significa. Significa morte. É isso. A gente não pode ser favorável à morte. Então vamos lutar para que isso acabe. Beleza? Até a próxima, camaradas.